Sejam muito bem-vindos aqui ao programa Destravando a Vida com a Numerologia. Aqui você aprende a destravar a sua vida usando segredos e estratégias numerológicas. Então, hoje você vai saber como a gente poderá usar esse número da força e da coragem. Porque, para você que não me conhece, eu sou Maria Cristina Rosa, psicóloga e numeróloga. E eu venho trabalhando já há algum tempo, um bom tempo, ajudando as pessoas aí a destravarem sua vida usando a numerologia, a resolver suas questões. E nas últimas lives que eu venho fazendo aqui, eu venho tratando desse assunto de estar nesse momento escuro da vida, que eu chamei de zero, né? Um momento escuro onde nós não conseguimos sair do lugar e onde nada acontece. Porém, não é nenhum bicho de 7 cabeças, muito embora seja um momento difícil, mas se a gente analisar bem, se debruçar sobre o assunto, nós vemos que o que nos falta é nos acalmar e olhar a situação com olhos um olhar inteligente, né, disposto a encontrar aí uma forma de sair. E vamos trabalhar hoje com a força e a coragem, que é o que está faltando realmente a muitas pessoas. Essa vontade de encarar o seu momento, ter coragem para fazer isso e força. São situações que muitas vezes a gente não está tendo nem a força e nem a coragem necessária, né, para enfrentar as nossas circunstâncias. Então, são momentos de muito estresse, de muito medo, de muita confusão, e nos resta, então, arranjar esse tempinho, que ele é muito salutar, para que a gente trate desses assuntos. Sempre é bom ouvir alguma coisa que a gente nunca ouviu antes, ou mesmo se já ouviu, não tem problema. Nós muitas vezes precisamos de ouvir várias vezes o mesmo assunto, as mesmas palavras, para que elas venham causando uma abertura em nosso entendimento, em nosso coração, para que a gente possa ver a luzinha no fim do túnel. Hoje você vai saber como a gente poderá usar esse número da força e da coragem, porque cada número tem os seus atributos e tem o número da força e o número da coragem. Mesmo que nós não saibamos nada disso, ele está lá em nosso dia a dia, nos pedindo força e coragem para enfrentar as nossas circunstâncias. Então, quando a energia chega e passa por nós, o interessante é que a gente aproveite essa energia e faça o que precisa fazer para então nos sentirmos fortes, corajosos e continuarmos a caminhada. Então, por isso que eu falo, fique aí até o final para poder saber como que vai usar essa força e essa coragem, como que vai usar esse número no seu dia a dia, e para ver como realmente essas dicas numerológicas podem ser efetivas aí para você nesse momento. E eu peço também para compartilhar a live, tanta gente aí no seu entorno, amigos, familiares, passando pelas mesmas circunstâncias, tantas pessoas precisando de força, de coragem, precisando saber como que vai movimentar isso dentro de si, não é? E também peço para comentar. Esse é um momento muito rico onde você pode tirar suas dúvidas na hora, né? Quantas dúvidas nós temos aí em relação ao nosso cotidiano e aos nossos problemas. E nem sempre nós temos essa oportunidade de estar com alguém que possa esclarecer ali muitos fatos para nós, né, da nossa vida, e muitas circunstâncias, nos orientar para como viver nessas circunstâncias. Nesse caso, então, eu considero aqui sempre as nossas reuniões, nossos encontros aqui como uma oportunidade muito boa, mas muito boa mesmo, de você aprender como vai destravar a sua vida, porque são conhecimentos que talvez você nunca tenha tido. E aprendendo aí a usar os números a seu favor, você vai ter um grande avanço. Isso é da maior importância, então é uma oportunidade para você sair do ponto em que está e caminhar em direção ao ponto que você deseja.
E nesse caso aqui hoje é aprendendo então a usar o número da força e da coragem. Só que eu adianto sempre que quando a gente está aqui tratando desses assuntos, nós não estamos falando de usar a numerologia, como todo mundo tem esse costume de achar que a numerologia vai fazer mágica em nossa vida, que a gente vai usar esse número ou aquele número para conseguir efeitos desejados. E dessa forma, esses efeitos eles podem até acontecer, mas eles não são duradouros, então não vai te adiantar, você vai perder tempo. E assim, então, nós vamos trabalhar com hoje o número da força e da coragem, mostrando a você os ingredientes certos, né, para você destravar a sua vida, que é usando a numerologia. E esses ingredientes são os atributos dos números, e é por isso que eu estou aqui, né, trazendo essas informações, elucidando você de novas possibilidades aí que você pode sair do ponto que está usando esse conhecimento. Então, você pode prestar atenção aí que esse momento escuro e difícil aí da sua vida, ele existe, mas ele não está aí para sempre. E o que eu quero é te incentivar, então, a desbloquear esse momento, te incentivar a buscar a coragem que você necessita, a coragem para tocar sua vida para frente, né? A coragem de colocar fim a um momento ruim, sem graça, a um momento que não está falando nada para você, essa coragem de pôr um fim nessa circunstância aí de uma vida sofrida, de uma vida pobre, de uma vida sem graça. Só que com a vida travada, a gente quer tudo. Quando a gente não tem nada, a gente fica querendo tudo, não é? Para ontem, uma ânsia muito grande, e isso nos impede, então, de plantar as sementes certas e de aguardar o crescimento delas, né? Eu gosto de fazer essa comparação. Então, com a vida travada, a gente quer tudo, a gente, então, acaba fazendo errado, porque a gente quer tudo de uma vez, quer tudo de uma forma rápida, e a gente tem ansiedade, tem pressa, a gente semeia, mas não tem a paciência de deixar a semente crescer. Como a semente não cresce de um dia para o outro, a gente começa a desconfiar que não vai dar certo, a achar que não vai dar certo. Então, antes que a semente cresça e comece a florescer para dar algum fruto, a gente já abortou aquela semente ali, já abortou aquela plantinha que poderia crescer e não vai crescer, não é? Então, nós nunca vamos alcançar aí os frutos que a gente precisaria por causa da nossa pressa. Então é isso, nós semeamos algumas coisas, não esperamos dar flores e frutos, e já semeamos outras coisas, é aquele negócio que todo mundo fala, que faz e não rola, faz e não rola, sabe? Então nós não podemos cuidar do nosso plantio dessa forma, né? Então, quando a gente trata da nossa vida dessa forma, sem um planejamento, tudo a Deus dará, não é? Sem cuidar do plantio que já fez, e começa outro plantio. Sabe, a gente não para e não pensa, será que eu plantei a semente certa, na época certa? Não é? Porque cada processo tem etapas, os processos têm etapas. Eu plantei o quê? Né? Você entende bem do plantio que você fez, às vezes você tomou uma atitude lá, fez um curso ou iniciou um negócio, mas não pensou muito bem naquilo, não fez um plano, não verificou todas as coordenadas, sabe? Então, quando é no caso ali que está a semente crescendo, você sabe a época que vai podar, você sabe qual adubo que vai usar, aí deu praga, como é que vai fazer, como é que vai controlar essa praga? Não é? A nossa vida é igual uma plantação, sabe? Qual que é a melhor técnica de venda depois que o produto já tiver sido colhido, né? Mas não vivemos a nossa vida sem esse cuidado de fazer um preparo adequado antes de começar qualquer coisa. Então, daí nós vamos verificar que realmente é muito difícil colher um resultado favorável, não é? E, portanto, facinho para a gente desanimar, facinho para perder a coragem, né? E é o que a gente vê todo dia, as pessoas fazendo coisas que não gostam, pegando o que vem pela frente de qualquer maneira por causa de ansiedade, por causa de ansiedade. Dessa forma, não será possível vencer essas circunstâncias. Então, em meio a desânimo e em meio a
falta de coragem, quer dizer, ao medo de continuar dando passo aí e não acontecer nada, a pessoa vai se retraindo, né? E se isso está acontecendo com você agora, e você está plantando aí de qualquer jeito, sem avaliar as circunstâncias, né, suas potencialidades, você vai afundar cada vez mais. Eu não queria estar dizendo isso, mas essa é a possibilidade. E não adianta ficar rezando, né, para Deus vir abençoar e proteger aqui as nossas atitudes se nós não fazemos a nossa parte devidamente como nós devemos fazer. Então, isso é tão sério, isso é tão grave. Mas nós costumamos não nos dar conta dessas coisas nesses momentos assim. São momentos atribulados realmente, não é? Só que eles vão passar. Não é? Os simples fatos da gente pensar que eles vão passar, porque eles passam realmente, já nos acalma. Mas é como aconteceu comigo lá atrás, né? O terapeuta falou para mim, você precisa relaxar. Aí eu falei, mas como? Não tem como relaxar. É problema demais. E eu não conseguia realmente relaxar. Mas eu não entendia que era me dar o direito de fazer isso, que era me dar a chance de parar, relaxar, avaliar todas as circunstâncias, não é? Fazer uma análise bem feita da situação. Eu não me dei essa chance, eu não me dei ao direito, né, de fazer isso. E pode ser que você também está fazendo dessa forma, né? Então, agora, pensa bem na diferença que é você fazer as coisas sem ansiedade, com os pés no chão, só porque você descobriu a melhor semente para plantar. Porque quando a gente faz esse período aí, dá esse tempo a nós, para a gente fazer reflexões e ter aí entendimentos que não estava tendo antes, né? A gente já começa a ter equilíbrio, ter coragem e ter força para poder continuar. Então, nesse momento, a gente vai poder saber o que plantar, descobrir o que plantar, né? E aí eu vou sentir muito mais tranquilidade, vou poder dar os passos com tranquilidade, sabendo que eu posso investir ali. E então, nesse caso que poderíamos dar os passos necessários e vamos dar se nos dermos essa chance, né? A gente não arrumaria um jeito? Lógico que arrumaria um jeito fazendo dessa forma, claro que sim. Isso que nós precisamos de saber, né? E de fazer também. Foi o que eu ouvi de uma cliente quando ela veio para consulta, ela disse assim, nossa, é muito bom ter a certeza de que é assim que é para fazer, né? Porque ela já vinha tendo algum entendimento, mas não confiava que aquele poderia ser o caminho, não é? Mas quando ela passou pela consulta, que ela verificou que aquilo que ela estava intuindo era exatamente o que ela precisava fazer, que estava ali escancarado nos números dela, não é? Então ela sentiu esse alívio e falou, nossa, que bom ter a certeza, porque eu já estava cogitando disso, já estava caminhando para esse sentido, mas eu ficava no ar, será que é isso mesmo? Será que eu não vou errar de novo? Então, olha que interessante, foi o que aconteceu. Na consulta ela entendeu que a vida dela tinha passado por uma mudança, né? E ela precisava entender que mudanças eram essas, e ela precisava de saber, então, o que ela precisava, entre aspas, plantar, quando precisaria plantar, se tratasse de relacionamentos, com quais pessoas ela teria que fazer as mudanças, né? Enfim, todos os setores da vida, quando a vida muda, nós temos que ter ali coordenadas para saber o que fazer. Isso dá força a gente, isso dá coragem para nós. Né? Força e coragem não brotam do nada. A força e a coragem brotam de uma decisão, de um entendimento, de um caminho a seguir. Portanto, a confiança também, né? Então, no caso dessa cliente, ela tinha entendido que o que ela estava fazendo é errado, né? E dali a gente percebeu que tudo mudou para ela, porque ela confirmou o ponto de ação que seria mais conveniente. Então, muita gente chega para consulta sem coragem para tocar a vida. E você vai ver, a pessoa está numa fase que até tem o número da coragem, mas ela não está usando o número da coragem, por falta de autoconhecimento, por falta de entender
que cada número significa ali um padrão de comportamento que vai gerar certas consequências em nossa vida. E se a gente aplicar corretamente, né, os atributos desse número, nós temos a colheita positiva. Isso vale muito a pena, né? Nós podemos ter acesso a entendimentos dessa forma. Mas nós não usamos os nossos números, que tem energia lá disponível para a gente sair das encrencas, mas por falta de conhecimento, nós perdemos a oportunidade. E a essa energia que nós não usamos acaba nos adoecendo. Então é onde a coragem vira medo, né? Fica o contrário. Todas aquelas atitudes que nós teríamos vigorosas, maravilhosas, em direção a conquistar qualquer coisa, a força que estava disponível para isso, que a gente não usou, vai nos estressar, vai nos adoecer, porque a força veio, não foi usada, ficou acumulada. Olha a importância de nós sabermos dessas coisas, né? Então, quando a pessoa entende, né, que é o que eu vejo sempre nas consultas e que vi na minha vida, quando nós entendemos as circunstâncias, o nervosismo vai embora, a ansiedade vai embora, porque tudo se clareou, né? E isso reabre o campo da nossa sorte, porque acontece o que? A gente vai agir com consciência e nós vamos ter ações equilibradas, maduras, e a gente vai saber criar oportunidades, porque nós não enxergamos antes, agora a gente começa a enxergar novas oportunidades, aquelas que a gente perdeu. Então, é necessário, né, que a gente se abra para deixar entrar em nossa mente conhecimentos novos, possibilidades novas, porque isso vai trazer ao nosso coração melhores sentimentos. E nós tendo melhores sentimentos, nós temos também atitudes melhores, mais rigorosas, né? Mais vigorosas. A palavra coragem, por exemplo, se a gente analisar a palavra coragem, ela quer dizer coragem, né? Que é o prefixo cor de coração, é a ação do coração. Isso mostra para nós que a força nossa vem do sentimento. É quando nós temos a certeza, pode olhar que a gente só faz aquilo que a gente acredita, que a gente não acredita e não tem coragem de fazer. Então não tem a ação do coração. O sentimento não está apontando para fazer aquilo. Então a gente fica enfraquecido. Então dá para entender por que nós precisamos de autoconhecimento, é para saber dessas coisas. Então, se eu tenho pensamentos adequados, decisões boas, firmes, eu tenho um sentimento de confiança. E se eu aposto, então, naquilo que chegou à minha mente, eu falo, nossa, isso daí vai dar certo, fiquei entusiasmada com isso, isso é a coragem. Isso é o sentimento que brotou ali e que te movimenta para agir. Olha a importância disso, né? Então, um bom pensamento, uma boa decisão te dá um ânimo novo e produz uma ação nova na sua vida. Mas você precisa tomar esse passo de tomar a decisão, dar o passo de tomar a decisão em função de se abrir para colocar coisas novas aí na sua mente, esclarecimentos novos que te levam a tomar decisões adequadas, né? Então, acionar esse número que dá coragem, que dá força, que é o mesmo número que te leva a tomar uma decisão, esse número é o número 1. É o começo de todas as coisas, né? Onde que a nossa vida começa? Num desejo, num pensamento. E se você tem aquele pensamento bem compreendido, bem estudado, bem compreendido, né? A sua intenção fica firme, fica forte, isso desponta, faz despontar em você esse entusiasmo que te dá coragem para agir. Então, eu espero que você esteja conseguindo entender como que é a ação desse número na sua vida, que te leva a tomar a iniciativa com o pezinho no chão, né? Que deixa você até
uma pessoa inventiva, né, que inventa moda para poder conseguir realizar o que deseja. Sim, apenas nós, quando estamos sob a ação desse número com consciência, nós nos tornamos inventivos. Então, esse ânimo, isso é a coragem, isso é a força que nós temos através, então, de uma nova compreensão, de uma nova decisão. Então, agora você já pode avaliar o que vale mais e que custa menos, né? Você tomar uma decisão que vai mudar a sua vida, que é buscar autoconhecimento para ter força e coragem para continuar a sua trajetória, ou continuar sem força e sem coragem, né? E permanecer aí nesse ponto zero, querendo tudo e não tendo nada. É preciso escolher, não é? A vida é feita de escolhas. O que é que você quer para a sua vida? Se o que você quer de verdade é sair dessa fase de descontentamento, essa fase difícil, incerta, que destrói sua esperança, sua confiança, que não te deixa caminhar para lado nenhum, então, o que você precisa fazer? Conhecer seu programa de vida, conhecer seus potenciais. Não tem outra possibilidade. Como é que você sai de uma situação difícil se você não conhece as suas possibilidades, que estão marcadinhas lá, é só você seguir? A maioria de nós não sabe que nós temos um programa que é só seguir. Então, quando a vida muda, que a gente se embola e não sabe para que lado que vai, basta consultar o programa seu que está ali já pronto e tomar as atitudes necessárias para continuar a sua vida. Então, é necessário que cada um de nós se conscientize que precisa aprender a administrar esses potenciais nossos que estão descritos ali naquele programa. E para fazer isso, para aprender a fazer essa administração, é que existe o seu mapa numerológico natal, é que existe a consulta numerológica. Todos os trabalhos, os serviços que eu ofereço aqui para você aprender a fazer isso de uma vez por todas. Gente, não adianta ficar batendo a cabeça, em algum momento nós precisamos optar por ter uma orientação. Sabe por quê? Porque se a gente tivesse a orientação necessária, a gente já teria saído da situação. Mas nós ficamos insistindo em continuar com as mesmas velhas atitudes. E nós não colocamos aí as novidades que a vida está pedindo para colocar, porque a gente nem sabe o que, né? Então, olha, ou se toma uma atitude ou se continua aí do mesmo jeito, né? E só tem um caminho que mostra o que é que você vai fazer exatamente nessa vida. E que é o autoconhecimento, e sem investir nele fica muito difícil sair dessa situação. Então, o meu desejo é justamente te ensinar a destravar sua vida e usando a numerologia, que é a melhor ferramenta de autoconhecimento que eu encontrei. Fez todo sentido na minha vida e está fazendo todo sentido na vida das pessoas que estão chegando também. E eu repito, sempre, com todas as letras, que sem conhecer e praticar os seus números equilibradamente, a calma não fica na sua vida, o contentamento não fica, os relacionamentos não ficam, a saúde não fica e o dinheiro não fica. E nem as conquistas que você já teve também ficam, elas acabam saindo da sua vida. Então, sua vida trava. E você sabe disso que trava, né? Mas precisa entender que é necessário colocar uma ordem de importância aí nas coisas da sua vida. São as famosas prioridades, né? Você precisa planejar o seu crescimento, você precisa planejar o seu investimento, programar sua vida, parar de falar que não tem dinheiro, sabe? Parar de falar que não tem tempo, parar de ficar contando historinha triste para você mesmo, para você mesma, e tomar uma atitude para sair dessa circunstância, sair do zero que está aí te amofinando, né? Precisa começar aí a conquistar algo novo de verdade. E você veio para conquistar muitas coisas nessa existência, há muitas conquistas previstas para a sua vida, mas sem autoconhecimento fica muito difícil. Então, o que acontece? De boas intenções, como a gente sempre ouviu falar,
o inferno está cheio, né? Você precisa de atitude, você precisa de coragem. E eu te convido a começar a fazer as escolhas certas. Começa a se preparar para investir aí no seu crescimento e começa a expandir sua vida. É começar já, gente. Vai esperar o que mais, né? Comece hoje a investir no seu autoconhecimento, no conhecimento dos seus números. Continue investindo o seu tempo, me ouvindo aqui, me seguindo aqui, né? Programe o seu orçamento para você solicitar sua consulta, para que você consiga aproveitar as oportunidades que eu ofereço. Outras pessoas também oferecem oportunidades maravilhosas. Então, preciso fazer o que é necessário. Faça o que é necessário, mas garanta o seu autoconhecimento, que é a chave que vai te levar a ter força e coragem para fazer o que é certo, para você conseguir destravar sua vida. Mas se você ainda estiver se sentindo em dúvida de como vai fazer para destravar a sua vida, eu te convido então para vir de novo na live da semana que vem, porque ali nós vamos falar sobre a questão da gente se juntar com alguém para continuar a caminhada, para ver se acontece alguma coisa, não é? Mas com quem vou me juntar, quando, como será, que parceria que eu vou arrumar? Sabe por quê? Muitas vezes não sai do lugar porque a gente está sozinho, a gente está fechado, a gente não tem ajuda, muitas vezes por teimosia nossa. Então, nós vamos conversar sobre esse assunto na semana que vem. Então, muito obrigada e até a semana que vem. Tchau, tchau.